a mais um programa Tricietados. Hoje nós conversamos com uma escritora que tem se revelado atualmente, né? Apesar de já ser uma pessoa graduada em letras, com todo esse know-how, uma filha e neta da nossa região, né? Uma família queridíssima que faz parte da nossa história, Julieta Pinto Cardoso Carvalho. Juju, seja muito bem-vinda, minha linda. Antes de mais nada, eu quero te dizer que para mim está sendo um enorme prazer falar com você. E olha, a Julieta vai voltar numa outra oportunidade, não só para falar do livro, mas para falar das histórias de família que um programa só não cabe, né? De jeito nenhum. É muita história, são amizades de gerações e gerações, né? Gerações e gerações. Eu ainda conheci 2 gerações de antepassados da Juju e agora já tem 2 depois, ou seja, são 5 gerações só que eu conheço e que a minha mãe, as minhas avós, né, tem de amizade, isso aí vai... É a nossa riqueza, né, Trícia? Eu acho que é um legado que a gente carrega de levar para essas novas gerações aquilo que nós recebemos no contexto de cultura, de educação, de vontade de querer acrescentar na vida das novas gerações. E né? Eu acho que é uma riqueza muito grande a gente poder viver num lugar onde a gente pode falar isso. Né? Exatamente. Uma ocasião eu me lembro que a minha avó viva ainda, nós estávamos olhando um álbum que ela estava mostrando como era lá para Iranduba, né, na época, que faziam piqueniques e tal, onde meu avô tinha olaria. E eu olhei assim, quem é esse bebê, vó? Aí ela, é a Mariazinha Pinto Cardoso. Quer dizer, foto da tua mãe bebê. Olha, vou te dizer uma coisa. A mamãe costumava dizer que Manaus tinha uma característica muito interessante, muito peculiar. Era uma grande família. Isso. As amizades eram perenes, as amizades eram fortalecidas com a nova geração que via surgindo, né? Então, eu acho que esse legado nós temos, né, Trícia? Temos. E quando a pessoa tem uma história tão grande aqui com a Amazônia, né? Como a Juju, ela tá completamente legitimada a escrever. É o primeiro livro, Juju? É o primeiro livro. É interessante o seguinte... a verdade começou há muito tempo atrás, Trícia, porque eu sempre fui uma menina voltada a contar histórias. Até porque eu ouvia muitas histórias. E eu me lembro que você se destacava entre as alunas da Rita Aical, da Vânia Pimentel, do Colégio Auxiliadora, se destacava muito na área das letras, né? E aí foi para a faculdade de letras, né? Fiz letras e posteriormente fiz psicologia. Então eu só acrescentei aquele universo que já existia de imaginação, da própria literatura, com os personagens e toda uma retratação da personalidade desses personagens, que faziam com que eles se tornassem bem reais, embora lúdicos, né? Sem contar que a maturidade, a experiência, né? E a confiança que a gente adquire através, né, das décadas, né? Exatamente. Faz com que a gente não tenha mais vergonha, né? De coisas que a gente há uns anos tinha vergonha de expor, de colocar a sua cara e tudo. Hoje, a maturidade já faz a gente ter uma coragem e tirar tudo por menos, né? Eu também acho. Eu acho que é o grande bônus dos anos. É o legado que os anos nos dá em experiência, em histórias novas, na própria resiliência
né? Dos problemas. Então, eu acho que eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que o tempo nos torna melhores. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza. Toda aquela imaturidade, aquela falta de confiança, aquele medo, né, de desagradar, isso só o tempo para dar essa certeza, essa segurança. A vivência faz a diferença, né? Mas, minha querida, Encontro de Saberes e Amores da Amazônia. Editora Valer, um lançamento lindo. Conta um pouco sobre o que o leitor pode encontrar nesse livro. O leitor vai encontrar uma história, acima de tudo, contada por alguém, principalmente o leitor da nossa terra. Ele vai ter uma identificação muito grande, porque não é alguém que de fora falando sobre nós, e sim alguém daqui, de dentro, que fala sobre a nossa realidade. E o livro remonta muito o que foi a formação da nossa cidade, do nosso estado. Eu já sei que eu vou amar. Com toda certeza, você vai ver que também... porque nós fomos colonizados por árabes, portugueses, italianos... E houve esse sincretismo com os povos originários, o que gerou uma cultura bem, bem diferenciada. É verdade. Como eu escrevi na edição de aniversário do jornal do ano retrasado, talvez, qual a receita para fazer um amazonense, né? Mistura esses povos e aparece esse ser, que é tão único, né? Muito, é diferenciado. É diferenciado porque é uma grande miscigenação. E o que eu acho mais interessante nisso é que não há uma segregação, mas uma aglutinação de costumes e histórias. Né? É verdade. Julieta, é ficção? É um romance de ficção? Ai, meu Deus. Deixa eu te dizer o seguinte. É inspirado em alguém? Não, o que acontece? Não há como dissociar uma história daquele que a conta, entendeu? Então, tem muita coisa que veio de uma experiência, de uma vivência, e que me permitiu, assim... Será que eu vou identificar algum personagem da vida real nesse livro? Olha, é provável? Tudo é provável, né, Trícia? Porque são coisas nossas. Então, é muito... lógico que vai ter personagens que você vai identificar. Reconhecer. Claro. Entendeu? Eu acho que esse é o grande... digamos que é um romance inspirado em fatos reais com um toque de ficção. Olha, ele não é inspirado, ele é pincelado. Livremente inspirado. O que acontece? Como é que surgiu esse romance? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que dada a criar ao mundo imaginário. Sim, a imaginação. Começava com as minhas bonecas, depois com as histórias que eu contava. Depois trabalhou como professora do Pinóquio, Exatamente. Né? Com as criancinhas. Era uma exímia contadora de histórias. Fazia parte da minha vida. Escrevia muito bem para criança. Então, Juju nunca te deu a ideia de transformar uma das tuas histórias infantis em um livro para crianças? Olha, isso não deixa de fazer parte de um projeto, mas não foi a princípio. O que acontece, Trícia? Vou te contar. Eu, desde menina, a minha avó tinha um hábito de juntar as amigas todas as quartas-feiras. Para aquela macarronada? A macarronada italiana. E eu adorava. Eu era uma criança que eu adorava ouvir histórias.
E antigamente dizia, isso não é coisa para criança. Não, isso não é conversa de criança. Me lembro demais. Mas eu ficava ali encolhidinha, só ouvindo. E aquilo ali foi... Era uma história de comadres que era muito interessante, né? E aqui para nós, né, Trícia, as comadres, aquelas comadres, elas tinham uma bagagem cultural diferenciada. Não só bagagem cultural, mas uma identificação, né? Que fazia com que a conversa fluísse e que fosse muito rica. Muito rica. Pra gente que era criança, meu Deus, uma fascinação. Uma fascinação total. E aí era uma história de não é conversa pra criança e vamos lá pra fora, né? Mas eu dava meu jeito pra ficar atenta. E assim, esse livro tem uma peculiaridade. Esse livro foi um sonho sonhado, um sonho realizado. Olha, que lindo! Foi. Então estamos falando de um sonho aqui. É um sonho realizado. E foi um sonho realizado, Trícia, porque ele não foi sonhado individualmente. Eu lembro que meu pai... A mamãe estava chamando a minha atenção porque eu ficava horas perdidas com as bonecas e tudo mais. Criando histórias. Aí o papai, que era uma pessoa muito contida e era muito rígido, né? Chegou para a mamãe e disse assim, engraçado, eu sonhei que a Julieta escrevia um livro. Olha que legal! E a mamãe, assim, ficou impactada. E eu nunca esqueci disso. Gente do céu! Então, olha, eu vou pedir um minutinho de comercial e já eu quero que você me conte essa história. Pois é. Essa realização de um sonho do teu pai. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco, com a escritora Julieta Cardoso, falando um pouco mais a respeito desse sonho do teu pai. Aliás, não um sonho, uma premonição, né? Premonição. E o incrível, Trícia, é que eu sempre digo, eu não herdei só o nome da minha avó, mas essa habilidade para contar histórias, e ela dizia para mim, se eu pudesse, seria uma escritora. Mas quem? Dona Julieta? A vovó Julieta. Uhum. Então, ou seja, eu estou unindo um sonho realizado do meu pai e um desejo contido da minha avó. Julieta, agora falando da tua avó Julieta, eu lembrei o seguinte... Nesse livro, ou em algum livro teu, tu tens a vontade de contar a história das tuas duas avós? Seria uma história muito interessante. Muito interessante, porque elas eram, assim, duas figuras raras, né? Pitorescas. Eu lembro... Primeiro de tudo, gente, para quem não tá sabendo do que a gente tá falando... A Julieta morava numa residência na vila, quer dizer, uma quadra da minha, onde moravam ela, os pais, os irmãos e as avós. Exatamente. Então, era assim, era o sonho de qualquer redator de novela, né? E que eu achava interessante, antes a gente não percebia, mas, por exemplo, a minha avó, Julieta, era da mesma idade da minha avó Zuma. Uhum. As duas nunca se trataram pelo nome, sem antes colocar um pronome. Era Dona Zuma e a minha outra avó, Dona Julieta. Eu achava que nós chamávamos de Dona Zuma e Dona Julieta, mas elas se chamarem... Não, havia um respeito entre ambas. Isso eu não recordava. Mas umas figuras, assim... Dois personagens muito ricos, né? Porque toda uma história de uma experiência e uma convivência. Olha, se você imaginar 3 gerações de pessoas morando na mesma casa, né? Isso
isso já dá uma novela maravilhosa. Agora... E pessoas que eram, assim, afeitas a ler, pessoas que tinham um arcabouço cultural muito grande. E sem contar que uma descendente de italiana, com todas as tradições, os costumes, a culinária, e a outra uma figura única. Era. A vovó Zuma era aquela pessoa... extremamente rígida, extremamente rígida. Ela era descendente de português, né? Não, a vovó era descendente de franceses. Ah, tá. Por isso que é Rochá. Não, é porque eu sei que uma era mais rígida e a outra era mais de boas. Não, a outra era extremamente acolhedora, era aquela... Italianona. Era uma verdadeira nona. E que a todos acolhia sempre com um sorriso e um prato de macarrão. Eu acho que só ela já dava uma história, esse universo da tua casa, a tua mãe, que era a criatura mais fofa desse mundo, aquela pele linda, e tu homenageaste a tua mãe colocando na Gracinha, tua filha, o nome dela. Aliás, uma é muito parecida com a outra, né? Aquela pele de porcelana. É verdade. E a Gracinha, a mamãe já se chamava Maria da Graça em homenagem à avó. Sim. E a Gracinha, homenagem também à avó. Aliás, todo mundo é homenageado, porque todo mundo é Maria da Graça, Julieta, mas... Ou seja, né? Maria é muito presente na Maria nossa e José, vida. na família de vocês, passa verdade. de geração em geração, né? É verdade. Eu acho que são nomes que são fortes e abençoados. Esse livro eu vou ler. E vou chamar a Julieta uma nova oportunidade para a gente conversar a respeito desse livro, ver se eu identifico alguns personagens que provavelmente eu vou identificar, mas a gente já tem uma ideia para um novo livro. Se ela não escrever, eu escrevo. Não, mas porque... o outro novo livro já está a caminho. Vai ser Alda, uma trajetória. É um livro muito interessante que vai ser lançado para o ano. Conta a trajetória de uma mulher com todos os desafios que a figura feminina tem e que tem que superar. Histórias de superação são sempre maravilhosas, né? Exatamente. E não deixa de ser uma motivação, né? Toda superação é para o outro um motivo de motivação. Agora, esse livro... Meu Deus, eu estou ficando assim, curiosíssima. Você vai amar porque vai lembrar suas raízes, porque fala dos árabes, que de uma certa maneira tem uma força muito grande na nossa cultura. O que eu acho engraçado dessas famílias tradicionais que são descendentes de imigrantes é que elas se uniam, né? Vamos imaginar, a gente fazia um jantar e ali presentes estavam todas as etnias e todos os sabores, né? Exatamente. É uma coisa muito bacana a gente se lembrar que a macarronada da tua avó, e, gente, não é um macarrão que você compre, não. Ela fazia massa, ela cortava a massa, ela secava a massa. Não, a vovó, e outra coisa. Ela fazia um molho. Era um molho diferenciado. E o mais interessante, Trícia, ela fazia... com amor, ela gostava, ela ficava feliz de perceber que as pessoas gostavam daquilo que ela tinha feito. E essa mesa, gente, essa mesa podia conter uma massa italiana, uma bacalhoada portuguesa, um quibe árabe, e estava todo mundo ali em harmonia e felizes e comemorando sempre a vida. E a casa sempre cheia. Quantos irmãos, Julieta? Olha, nós somos 8. 8 irmãos. Mamãe era filha única, minha avó era filha única. Aí já chegava, né? Aí a minha mãe tinha... A minha mãe era filha única, minha avó também, quer dizer...
Não tinha graça. A mamãe dizia que era muito triste. Era triste. Ela... Além de ser triste, é muito pesado, né? Também. A sorte da tua mãe é que vocês já estavam grandes quando as tuas avós começaram a adoecer, né? Já. Porque seria muito pesado para uma única filha o cuidado, né? É verdade. Assim, os filhos únicos reclamam muito da falta que faz ter um irmão para dividir, sobretudo na velhice dos pais. Não, e eu acho assim, sabe? Dividir Isso. já é algo positivo. Dividir é muito importante. Saber dividir. Aprender naquele ambiente, dentro de casa, que o mundo não é só seu, que você precisa aprender a dividir. E isso faz muita falta hoje, que as famílias são muito pequenas. Faz muita falta, porque as pessoas acabam não aprendendo a conviver em sociedade naquele ambiente micro e vão para o macro do mundo sem saber dividir, exatamente, sem saber abrir mão, sem saber realmente ceder, né? Onde cede, onde toma conta. Você não sente que hoje existe uma dificuldade maior de integração? Eu acho assim, há um isolamento. As pessoas tendem hoje a se isolarem. Por medo, pela contingência da vida, que infelizmente faz com que haja esse afastamento. As pessoas não olham mais nos olhos. E pelo cansaço também, né, Julieta? Porque hoje tem que caber tanta coisa no dia de uma família que as pessoas acabam entrando num estado de cansaço, que não tem mais tempo. Olha, o hábito da visita... que era uma coisa muito interessante. Conta, né? Um pouco aí pra gente. Não, hoje a gente pensa assim, poxa, vamos pro shopping. Não, antigamente vamos fazer uma visita. Porque hoje, gente, hoje ninguém vai mais à casa de ninguém. É muito raro. É muito raro, infelizmente, né? E, por exemplo, eu me lembro quando eu fui fazer intercâmbio, que as pessoas... O costume americano era cada um na sua. Como tá ficando hoje aqui, né? E as pessoas não entendiam e perguntavam como é que funciona no Brasil. Eu falava, bom, lá em casa funciona da seguinte maneira. Bateu na porta, entrou, estamos sempre de porta aberta, os amigos chegam, né? O que tem para comer e não sei o quê. E eles achavam uma coisa, assim... meio que invasiva. Diferente, digamos assim. Né? Hoje... a gente vive muito semelhante ao que eles vivem. E se eles já apresentavam tristeza naquele momento, imagina a gente agora. Gente, existe o hábito da visita e existe o hábito, o dia certo de visitar, de fazer aquela troca. Até porque, né, Trícia, o homem em si é um ser político. Ele precisa do poli, ele precisa da questão social. Isso é importantíssimo, até para ter uma saúde mental. Sem dúvida. O isolamento também leva ao adoecimento, com entendeu? Certeza. Né? Eu acho que você que veio de uma família que, além de ser uma família grande, era uma grande família, porque acolhia todo mundo. Muito. Você sabe ver o quanto aquele ambiente era feliz, né? E além de feliz, eu acho que propiciava alguns valores importantes, como dividir, como olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Como ceder, perdoar, confraternizar. E superar. Isso aí foi assim, um grande aprendizado, eu acho. Que só se dá com o outro. A gente aprende com o outro. Isso é uma grande verdade. A verdade é que o melhor professor é sempre o seu próximo, né? Com certeza. Juju, eu tô curiosíssima para ler esse livro. Estamos aqui entrando na nossa reta final do programa. Eu vou ler esse livro e já te convido para a gente vir conversar sobre ele. Pode ser? Claro, e eu vou convidá-lo
você que está nos assistindo, a dedicar um pouco do seu tempo para ler Encontro de Saberes e Amores na Amazônia. Você vai também se identificar, porque fala da nossa história, da minha, da Trícia e a sua também. E de todos nós, essa grande família amazonense. Encontro de Sabores está à venda na Livraria Valer. E eu tenho certeza que vai ter um site também. Já, dá um spoiler aí. Não, vai ter um site, porque às vezes a pessoa é um amazonense que mora fora, que quer ter o acesso, vai ter, e aí é para facilitar. A gente não está falando com pessoas só que moram em Manaus, nem pessoas só que têm como se locomover até o centro da cidade, né? É verdade. A gente está falando com toda uma população que pode ter vontade de ler a respeito disso, né? E se inspirar também com as histórias. Claro. Então, olha só. Eu vou ler esse livro, vou chamar a Julieta novamente. Faço questão. E a gente vai fazer um grande debate a respeito dos encontros dos amazonenses. Agora, eu vou só falar dar um adendo. Um diferencial do livro. Nesse livro, existe um marca-páginas que, se você bota o QR Code... Ai, que maravilha! Você vai ouvir as músicas, as nossas músicas. Ai, não! Olha... Que inspiraram também o fluxo criativo desse livro. Vamos nessa, turma, vamos nessa. Vamos embarcar nessa viagem. Um beijo para vocês, até o próximo programa. Muito e fiquem obrigada. com Deus. Tchau.